Fala galera da Loucos por Vasco, hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A primeira notícia que trazemos hoje envolve o técnico Rafael Paiva e a preocupação com o desempenho do Vasco no Brasileirão Betano, especialmente após a derrota por 3-0 para o São Paulo. A equipe vem de uma sequência preocupante de 6 jogos sem vitória, sendo 3 empates e 3 derrotas, o que acendeu um alerta dentro do clube e entre os torcedores. A falta de resultados positivos não apenas afeta a posição do time na tabela, mas também coloca em risco a confiança da equipe em momentos decisivos, como a Copa do Brasil. Rafael Paiva, em entrevista coletiva após a partida, não escondeu sua insatisfação com o desempenho defensivo do time, que foi um dos fatores principais para a derrota. Ele destacou que, embora o saldo geral de gols da equipe tenha sido positivo desde sua chegada, as falhas na defesa continuam a incomodar e a prejudicar o time em momentos críticos. Desde quando cheguei, nosso saldo ainda é positivo. Conseguimos fazer mais gols do que tomamos. Mas realmente nos incomoda, né? Afirmou o treinador, deixando claro que a situação precisa mudar rapidamente. A sequência de jogos fora de casa em setembro também foi apontada por Paiva como um fator que contribuiu para essa má fase. Mas ele fez questão de dizer que isso não pode ser usado como desculpa. O treinador reconhece que a defesa, que vinha melhorando nas últimas semanas, caiu de rendimento novamente e essa falta de consistência tem custado pontos importantes para o Vasco. Ele ressaltou a necessidade de reencontrar o equilíbrio defensivo para que o time possa buscar resultados mais expressivos, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. A derrota para o São Paulo foi mais um exemplo de como o time ainda luta para manter um padrão competitivo em partidas importantes. A falta de agressividade e de concentração em momentos-chave tem sido um problema recorrente, e Paiva sabe que precisa corrigir isso rapidamente se quiser levar o Vasco a novas conquistas. Tivemos um setembro difícil, jogamos muito fora de casa, mas nada disso serve como desculpa. Precisamos mudar a nossa chave, organizar de novo a defesa, que tinha melhorado muito, afirmou o treinador, mostrando que está ciente dos desafios que tem pela frente. Com a semifinal da Copa do Brasil se aproximando, Paiva precisa fazer ajustes no time para garantir uma atuação mais sólida defensivamente. O próximo jogo contra o Atlético MG será decisivo, e o Vasco precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis e manter vivo o sonho de chegar à final. A responsabilidade é enorme, e Paiva sabe que precisará extrair o máximo dos jogadores, tanto em termos técnicos quanto emocionais, para superar o Galo e conquistar a vaga na grande decisão. O técnico também comentou que, além da defesa, o time precisa reencontrar o espírito de luta, algo que, segundo ele, foi um diferencial no começo da sua passagem pelo Vasco. Precisamos voltar ao equilíbrio para buscar os pontos no Brasileiro, que vão ser importantes, e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil, completou Paiva, reforçando a importância de dar a volta por cima tanto no campeonato nacional quanto na competição mata-mata. Apesar de estar em um momento complicado no Brasileirão, o foco agora é total na Copa do Brasil. O Vasco tem uma tarefa difícil pela frente, mas com a experiência de Paiva e a força de vontade dos jogadores, a torcida acredita que ainda há chances de reverter o placar e avançar na competição. Resta saber se os ajustes no time serão suficientes para garantir uma performance de alto nível contra o Atlético MG. E agora, pessoal, vamos passar para a segunda notícia, que promete esquentar ainda mais os bastidores do Vasco. Fique ligado! Após a dura derrota para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Vasco não só sofreu dentro de campo, mas também nos bastidores. Um dos principais momentos de tensão no jogo foi a reação do francês Dimitri Payet ao ser substituído durante o segundo tempo. O jogador, visivelmente irritado, jogou o colete no chão após sair do gramado, um gesto que repercutiu fortemente entre torcedores e dentro do clube. Payet, que não conseguiu render bem ao lado de Philippe Coutinho, acabou se tornando alvo de críticas nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter. A torcida vascaína não perdoou a atitude do jogador, destacando que essa indignação deveria ser vista em campo,
e não apenas fora dele. Se tivesse essa vontade na hora de jogar, tava ótimo, comentou um dos torcedores, expressando a frustração que grande parte da torcida sentiu com o desempenho do francês. A insatisfação com Payet não é algo novo entre os adeptos. Apesar de ter tido momentos de brilho com a camisa do Vasco, incluindo um gol de falta que empolgou a torcida em um jogo anterior, seu rendimento recente não tem sido dos melhores. Durante o confronto com o São Paulo, Payet não conseguiu se destacar em campo e, junto com Coutinho, protagonizou uma atuação apagada que contribuiu para a derrota vascaína. A impaciência da torcida com o francês tem crescido, especialmente devido às expectativas geradas em torno de sua contratação, já que ele chegou ao clube com status de estrela. As críticas não pararam por aí. Outro torcedor foi ainda mais duro em sua avaliação, comentando: "Ele tá de sacanagem, tá fingindo parecer puto, mas não corre, só fica parado o jogo todo." Essa crítica resume o sentimento de muitos vascaínos, que esperavam ver em Payet um jogador mais combativo e com mais entrega em campo. Afinal, o Vasco atravessa um momento delicado na temporada, e cada jogador precisa dar o máximo para que o time possa se reerguer. Payet, que veio como uma grande contratação internacional, agora enfrenta o desafio de reconquistar a confiança da torcida e provar que ainda pode fazer a diferença para o Vasco. Sua experiência e qualidade técnica são inquestionáveis, mas sua postura e comprometimento em campo têm sido colocados em dúvida, algo que naturalmente pesa muito em um clube de tradição como o Vasco. No entanto, não podemos ignorar que a pressão sobre o jogador também é enorme. Após um período de lesões e dificuldades físicas, ele ainda busca recuperar a melhor forma e se adaptar completamente ao futebol brasileiro. Em meio a esse processo, a cobrança da torcida é inevitável, e Payet precisará mostrar resiliência para lidar com essa pressão e voltar a ser decisivo dentro de campo. Apesar das críticas, é importante lembrar que Payet ainda tem um papel fundamental no elenco vascaíno, especialmente com a aproximação das partidas decisivas da Copa do Brasil. Rafael Paiva, técnico do Vasco, já manifestou a importância do francês no esquema tático da equipe, e ao que tudo indica, ele continuará sendo uma peça importante para a sequência da temporada. A torcida, no entanto, espera ver mais atitude e comprometimento, especialmente em momentos cruciais como esse. Agora, com a semifinal da Copa do Brasil se aproximando, é hora de deixar as polêmicas de lado e focar no que realmente importa: o desempenho dentro de campo. O Vasco tem um grande desafio pela frente, e Payet, assim como todo o elenco, precisará estar preparado para lutar até o fim. E por falar em desafios, vamos passar para a terceira notícia, que envolve uma polêmica recente com a CBF. O Vasco se sentiu prejudicado com a decisão sobre as datas das semifinais da Copa do Brasil, e a diretoria entrou em ação para tentar reverter a situação. Vamos entender melhor essa história agora. A terceira notícia gira em torno de uma polêmica envolvendo o Vasco da Gama e a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, relacionada às datas das semifinais da Copa do Brasil. A diretoria do Vasco se manifestou contrariamente à decisão da CBF de alterar as datas das partidas decisivas, o que gerou um grande descontentamento dentro do clube e levou até a uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD, na tentativa de reverter a mudança. No entanto, o STJD acabou por não acatar o pedido do clube cruzmaltino. O que mais incomodou o Vasco nessa situação foi a diferença no período de descanso entre o clube e seu adversário nas semifinais, o Atlético MG. Enquanto o Vasco terá um dia a menos para se preparar, o Atlético poderá contar com um descanso extra, o que gerou a insatisfação da diretoria vascaína, especialmente numa fase tão importante da competição. O argumento da diretoria do Vasco é que essa diferença no tempo de recuperação e preparação poderia impactar diretamente no desempenho da equipe na partida decisiva. Após a decisão da CBF, Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, veio a público para defender a imparcialidade da organização no processo de escolha das datas. Segundo Rodrigues, a CBF ouviu os 4 clubes envolvidos, Vasco, Atlético MG, Corinthians e Flamengo, e, após 2 votos a favor e 2 contrários à mudança de datas, decidiu pelo que considerava melhor para o futebol brasileiro como um todo. No entanto, essa explicação não convenceu a diretoria do Vasco, que continuou questionando a postura da entidade e a alegada imparcialidade no caso.
A situação ganhou ainda mais repercussão quando o Flamengo, um dos clubes envolvidos na outra semifinal contra o Corinthians, também se manifestou sobre o assunto. O clube rubro-negro alegou que a votação entre os clubes teria sido vencida por 2-1 a favor da mudança, sugerindo que o Vasco teria proposto uma solução diferente durante as conversas com a CBF. Essa discordância sobre os números da votação e os detalhes da decisão só aumentou a tensão entre os clubes e a entidade máxima do futebol brasileiro. Atlético MG e Flamengo, por sua vez, apoiaram o adiamento das partidas, uma vez que as datas originalmente marcadas coincidiam com a data FIFA, o que poderia prejudicar as equipes que teriam jogadores convocados para a seleção brasileira ou outras seleções internacionais. Para esses clubes, a mudança de datas foi vista como uma forma de garantir que as equipes tivessem seus elencos completos nas semifinais da Copa do Brasil, o que, na visão deles, seria mais justo. O Vasco, por outro lado, viu na alteração um prejuízo claro, já que teria menos tempo de descanso e preparação em relação ao Atlético MG. A diretoria vascaína não apenas se manifestou contra a decisão da CBF, mas também tentou, por meio da Justiça Desportiva, anular a mudança e manter as datas originais. No entanto, sem sucesso no STJD, o clube agora se concentra em preparar o time da melhor forma possível para o confronto decisivo, mesmo com o tempo reduzido. Essa polêmica é mais um exemplo das frequentes discordâncias entre clubes e a CBF, que muitas vezes precisam conciliar os interesses de diferentes partes envolvidas, nem sempre de maneira unânime. Para o Vasco, resta agora focar no campo e superar as adversidades, tanto dentro quanto fora das quatro linhas, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Brasil. E aí, galera, o que vocês acharam dessas três notícias? Sobre a primeira, vocês concordam com o Rafael Paiva? O que o Vasco precisa melhorar para virar a chave no Brasileirão e focar na Copa do Brasil? E o Paié, acham que a reação dele foi exagerada ou justificada? Na segunda notícia, o que vocês pensam sobre a atitude do Paié jogando o colete no chão? Foi desrespeito ou frustração de quem quer dar mais pelo time? Será que ele vai conseguir dar a volta por cima no próximo jogo? E quanto à terceira notícia, vocês acham que a CBF realmente foi imparcial na decisão de mudar as datas das semifinais? O Vasco foi prejudicado? Como essa diferença no tempo de descanso pode impactar o desempenho da equipe? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Queremos saber o que vocês pensam sobre esses temas polêmicos. E não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e compartilhar esse vídeo com outros vascaínos. Vamos juntos nessa. Rumo à vitória!